Muito bem, pessoal. Então, agora que vocês já tentaram resolver o desafio que eu propus a vocês, eu vou resolver ele com vocês, tá? Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer a partir desse requisito que eu passei para vocês, né? Que é basicamente uma ficha de cadastro manual de informações e funcionários, a gente precisa verificar quais são as nossas entidades, né? Entidades que a gente precisa para o nosso diagrama entidade relacionamento, tá bom? Então aqui eu já posso identificar uma entidade que é a funcionário, né? Funcionário que vai ter a matrícula, o nome e outras informações, certo? Bom, então eu já até desenhei aqui a primeira entidade, funcionário, e eu não vou colocar todos os atributos porque vai ficar um pouquinho extenso. Bom, eu vou tentar colocar todos eles no meu quadrinho aqui, tá? Acho que é melhor. Então vamos lá, eu tenho a matrícula, eu tenho o nome, sexo. Aqui, como eu disse, não importa qual é o funcionário, importa quais são as informações que a gente vai armazenar, tá? Eu tenho a data de nascimento, RG, CPF, aquele SIC é o CPF, tá? Antigamente se chamava SIC. CPF, endereço, telefone. E data de admissão. Até que deu certo. Ficou um pouquinho pequenininho, mas dá para entender. Conforme vocês podem ver, eu já marquei até minha matrícula aqui como sendo o identificador. Eu até vou fazer em vermelho, só para diferenciar, tá? Ixi. Ok. Bem, então, meu funcionário já está aqui devidamente desenhado, né, no meu diagrama ER. E eu já identifiquei que a matrícula dele vai ser o identificador. Aqui, na verdade, eu não sei exatamente qual é a matrícula do funcionário, ainda não tenho todos esses dados. O ideal seria que eu soubesse, por exemplo, se a matrícula é apenas numérico ou não e tudo mais. Mas, como a gente só tem só esses dados, eu vou supor que a matrícula é o identificador, tá? Poderia ser o CPF? Poderia, tá? Mas se eu tenho a matrícula, faz mais sentido eu ter a matrícula como identificador. Telefone, endereço, vocês aprenderam que podemos entender como atributos compostos ou multivalorados, mas nesse caso, se vocês analisarem pela ficha, é um campo só, tá? É um campo texto apenas, tudo junto. Então, pode ser um atributo simples como eu fiz aqui. Mas se vocês quiserem incrementar, fazer, por exemplo, com que o funcionário possa ter mais do que um telefone, você trocaria telefone aqui e colocaria como um multivalorado, tá? Ele tá um atributo simples. O endereço, se você acha que seria melhor trabalhar da maneira composta, separar, né, decompor o campo endereço em várias partes, você poderia fazer também. Eu não vou fazer aqui, não há necessidade. Tá. Aí nós temos também os cargos, né? Como vocês podem ver no desenho, no diagrama, melhor, na ficha que eu encaminhei para vocês, os cargos estão separados ali, né, do funcionário. Mas eles pertencem ao funcionário, né? São os cargos que o funcionário ocupa. Então, eu vou identificar como também uma outra entidade, porque o cargo não é uma informação ligada diretamente ao funcionário. Vamos ver o nome, por exemplo. O nome pertence ao funcionário, nunca vai mudar o nome dele, né? A matrícula, o CPF são atributos diretamente ligados a ele. Agora, o cargo pode pertencer não somente a ele, mas a outras pessoas, a outros funcionários. Eu posso vincular mais do que ou melhor, eu posso vincular o mesmo cargo a mais do que um funcionário, certo? Então vamos lá. O cargo tem o próprio nome do cargo, ali está como cargo, né? Eu vou colocar aqui descrição, o nome, tá?
Descrição. E data de início e fim. Data de início e data de fim. Beleza. Eu também tenho dependentes. Vou colocar aqui embaixo dependentes. Como eu disse, dependente não é nem funcionário nem cargo, né? Então, claro, o funcionário pode ter mais do que um dependente. Conforme vocês podem ver na própria ficha, tem duas informações, duas linhas, né? Ou seja, dá a entender que eu posso vincular mais do que um dependente, tá? Então faz mais sentido eu separar também. O dependente tem nome e data de nascimento. Certo. Agora vem a parte do relacionamento, né? Da ligação entre as tabelas, ou melhor, da ligação entre as entidades. Então, vamos lá. Cada funcionário, pela nossa ficha, pode ter vários cargos. Então, eu faço uma ligação de funcionário com cargo. Cada funcionário pode ter vários dependentes. Então, eu também faço uma ligação com dependente. Beleza. Cargo está ligado com dependente? Não. Por quê? Porque o dependente não tem cargo. O dependente está vinculado ao funcionário que tem o cargo, certo? Vamos ver agora aquela questão da cardinalidade, né? Vou até escrever aqui do lado para relembrar. Então eu tenho a cardinalidade que pode ser 1 para 1, 1 para n ou n para n, certo? Então, funcionário... antes disso está faltando uma coisa. Estava esquecendo já. A matrícula do funcionário é o identificador. Qual é a identificação do cargo? Vamos pensar o seguinte. Bom, cargo, que informação vai no nome do cargo? Vai, por exemplo, gerente, vai supervisor, vai administrador, vai repositor, vai, sei lá, balconista, secretária. Esse tipo de cargo, eu imagino, tá? Então, se é uma informação que não vai se repetir, eu posso dizer que o cargo, melhor, que a descrição é o meu identificador, tá? Pode ser, não tem problema. Eu posso criar um atributo código ou identificação para o cargo, um numérico sequencial? Posso também, tá? Dependentes. Nome do dependente não é legal criar como identificador, e data de nascimento também não, porque pode ter um dependente com o nome repetido, sei lá, Maria Paula, João da Silva, enfim, pode se repetir, então não é legal. Data de nascimento, o dependente pode nascer no mesmo dia, certo? Então também não faz sentido. Aqui é legal trabalhar com uma identificação. Vou chamar de ID ou código, não tem problema. Tá? Ou poderia ser um sequencial. Até que a gente poderia trabalhar com a ideia de entidade fraca, mas eu não vou explicar isso para vocês, que não vem ao caso, tá? Isso, se vocês entenderem isso aqui já tá legal. Beleza, então agora eu já tenho cada entidade com seus atributos e a sua chave identificadora, seu atributo identificador. Agora vamos à cardinalidade. Funcionário pode estar vinculado a quantos cargos? Vários. Certo? Cada cargo pode estar vinculado a quantos funcionários? Vários também. Por quê? Eu posso ter uma secretária que... eu posso ter o cargo secretário e ter várias secretárias. Posso ter um funcionário que ele é ao mesmo tempo repositor e empacotador. Entende? Então, pelo desenho eu posso fazer isso sem problema, tá? Agora tem um problema aqui, porque essa data de início e fim do cargo, ela dá a entender o seguinte, ali não está bem claro na ficha, mas dá a entender que é a data, na minha visão, tá? É a data de início e a data de fim do cargo para cada funcionário. Então, por exemplo, o funcionário começa sendo empacotador hoje,
até mês que vem. Aí mês que vem ele muda para repositor e assim por diante, se a gente pegasse um supermercado, por exemplo, tá? Então essa data de início e fim, se ela ficar aqui, ela vai ser a data de início e fim do cargo e não da relação entre funcionário e cargo, tá? Vai funcionar? Sim, vai funcionar. Só que se eu deixar dessa forma, eu não vou saber qual foi o período que o funcionário trabalhou naquele determinado cargo. Então, eu acho mais interessante, nesse caso aqui, fazer um pouquinho diferente. Colocar a data de início e de fim aqui no próprio diagrama, ou melhor, no próprio relacionamento, tá? Show. Beleza, assim fica melhor, porque agora o cargo só tem a sua descrição e de acordo com cada funcionário, ele vai ter uma data de início e fim para cada cargo. Então hoje ele começa sendo empacotador, daqui 3 meses ele vira repositor, depois mais 6 meses ele vira gerente, e aí eu consigo gerenciar melhor isso, tá? Fica mais interessante. Agora o funcionário e dependente. Funcionário pode ter quantos dependentes? Ali tem 2 linhas, né? Então eu vou entender que é muitos dependentes. Então, um funcionário pode ter vários vínculos, vários filhos, várias pessoas que dependem dele, tá? E cada dependente, aqui é meio relativo, mas eu vou entender que está vinculado a um funcionário, tá? Ah, mas e se o funcionário tiver um funcionário, o marido e a mulher, são 2 funcionários, certo? Eu vou vincular qual deles? Ao marido ou à mulher? Né? Se eu coloco só um, tem que vincular só um deles, né? Eu vou entender que é um só. Se porventura, pode vincular mais do que um funcionário, troca o 1 por N aqui, certo? Sem problema nenhum. Então tudo depende também da lógica. Aqui, como eu disse, eu tenho poucas informações para trabalhar, eu tenho só uma ficha, eu tenho que supor algumas coisas, tá? Beleza? Então, esse é o diagrama tirado de relacionamento para resolver essa questão, tá? Para resolver esse desafio. Espero que vocês tenham conseguido resolver ele, tá? Se não conseguiram, assistam o vídeo novamente e assim que possível eu mando mais desafios, beleza? Até mais, gente!